Yahudut Notzri, judaísmo messiânico, áudio, vídeo, shiur, áudio, vídeo, lição. Sejam todos otimamente bem-vindos, Bisham Yahushua Amém. Em o nome de Yahushua Amém, postem os seus comentários, deixem o seu like e, sobretudo, inscrevam-se em o nosso canal oficial aqui em YouTube. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, na era da informação repleta de deformação. Cumprem-se as profecias, ou Navuot, ou profecias escriturais acerca da grande apostasia, se é verdade que o cristianismo absolveu inúmeros ingredientes de religiões idólatras. Também é líquido e certo que o judaísmo está eivado de elementos pagãos. Contra o cristianismo são verídicas as constatações de Will Durant. O cristianismo não destruiu o paganismo, ele o adotou. Will Durant, The Story of Civilization, Caesar and Christ, parte 3, ou parte 3, de 1944, página 595. No outro giro também está correta a assertiva do rabino Ben Zion Boxer, no sentido de que o judaísmo não segue a escritura. Esta não é uma impressão incomum e se encontra, por vezes, entre os judeus, assim como nos cristãos, que o judaísmo é a religião da escritura hebraica. Isto é, certamente. Uma impressão falaciosa. O judaísmo não é a religião da escritura. Judaísmo and the Christian Predicament. New York, Alfred A. Knopf, 1967, 1967, página 59. Logo, tanto o cristianismo como o judaísmo normativo se desviaram da verdade e temos visto algo tenebroso nestes últimos yamim ou dias. Alguns cristãos, ao descobrirem os erros históricos de sua religião, chegam à verdade. Yahushua era judeu e ensinava o judaísmo. Então tais cristãos abandonam as suas igrejas e passam a seguir o judaísmo rabínico, pensando que estão no caminho certo. Porém, o judaísmo rabínico possui tantos erros que não é a religião da escritura, conforme a passagem citada pelo rabino Boxer. Ou seja, o cristão abandona os desvios do cristianismo e mergulha de cabeça nos muitos enganos do judaísmo. Nós, Yahudim Notsirim, buscamos a Chokhmah Yahu, ou a sabedoria de Yahu, para discernir os acertos e os erros, tanto no cristianismo quanto no judaísmo. Não seguimos o cristianismo, bem como também não endossamos as deturpações do judaísmo. Optamos por buscar o judaísmo escritural, ou o judaísmo messiânico, que foi ensinado por Yahushua HaMashiach. Neste breve estudo, apresentaremos proposições objetivas sobre temas essenciais, muitas vezes ignorados, colimando compendiar o mínimo que você precisa saber para não ser um completo alienado religioso. Leia sobre cada item, estude e ore a Yahu, pois o Pai pode lhe revelar a verdade.
Este é o ensinamento da sinagoga Beit Yahu Elohim. Este é o ensinamento da sinagoga Casa do Poderoso Yahu. Este é o ensinamento da Beit Yahu Elohim Sinagogue, ou Beit Knesset Beit Yahu Elohim, no bom hebraico. Nós estamos aqui com um guia prático, né? Um guia prático, o mínimo que você precisa saber para não ser um completo alienado religioso. Yahushua não foi cristão, foi judeu. Yahudi. Yahushua não criou uma nova religião, e sim foi um rabi, né? Ou rabino, né? Ou ainda mestre do judaísmo messiânico, né? O judaísmo lecionado por Yahushua possui aproximação doutrinária tanto com o essenismo, tanto com o farisaísmo de Hillel, além de apresentar elementos que o distinguem, tornando sui generis. O judaísmo ensinado por Yahushua, ou judaísmo messiânico ensinado por Yahushua, combateu muitos ensinos distorcidos promovidos pelos religiosos de seu tempo. O mesmo tipo de judaísmo criticado por Yahushua deu bases à criação do judaísmo rabínico, que persiste até os dias de hoje. Yahushua e seus talmidim guardavam a Torá, o Shabat e as festas escriturais israelenses, ordenadas por Yahu. Forever Torá, né? Toda Torá, Kol a Torá, toda Torá. Apesar de o Shabat constar nos 10 mandamentos, Inácio de Antioquia, o santo Inácio católico, ensinou a substituição do Shabat para o domingo, o que veio a ser endossado posteriormente pela Igreja Católica Apostólica Romana, ou simplesmente pela Igreja Católica. Os Talmidim, ou discípulos, né? A Talmidim e Yahushua, os discípulos de Yahushua, nunca criaram igrejas. O cristianismo foi fundado por pessoas que se rebelaram contra os originais Talmidim de Yahushua. A Brit Hadashah, a aliança consertada, aliança renovada ou aliança restaurada, denominado equivocadamente de Novo Testamento, não foi escrito originalmente em grego, mas sim em hebraico e aramaico, línguas faladas por Yahushua e seus Talmidim. A Talmidim e Yahushua, os discípulos de Yahushua, criam na unidade e validade de toda a escritura de Yahu, Taná, primeiras escrituras, Antigo Testamento, abre e fecha aspas, e Ketuvim, Netziriam, escritos nazarenos, né? Abre e fecha aspas, no Novo Testamento. E Yahushua criticou muitas tradições judaicas. A Talmidim de Yahushua não observavam muitas das tradições que posteriormente foram consignadas. Betalmud, Vebe Shulchan Aruch, ou seja, a Talmidim e Yahushua, os discípulos de Yahushua, não observavam muitas das tradições que posteriormente foram consignadas no Talmud e no Shulchan Aruch. Avraham, ou ainda Abraão, para os mais incautos, Yitzhak, Yaakov, Jacob ou Jacó, e David ou Davi não usavam sidur, e Yahushua não usava paletó, chapéu pretos, como fazem os atuais judeus ortodoxos. O sábio Maimônides disse que a Yahudim, ou os judeus, não deveriam salvar a vida de um enganador. Sefer HaMitzvot, proibição de número 19. Muitos
Yahudim Notzirim, muitos judeus messiânicos foram perseguidos e mortos pelo rabino Akiva, o pai do judaísmo rabínico. Com toda razão, os judeus ortodoxos se queixam que os nazistas queimavam rolos de Torá em época de Adolf Hitler, porém, no atual Estado de Israel, há casos em que alguns judeus ortodoxos queimaram publicamente livros da chamada Nova Aliança, né? Baruch Hashem, o Estado de Israel aceita a imigração de judeus legítimos, abre e fecha aspas, né? Ainda que sejam gays ou ateus, porém nega a imigração de muitos judeus que cumprem a Torá e creem em Yahushua, o Messias. O judaísmo não segue a escritura, Rabino Ben Zion Boxer. Muitas congregações de judeus messiânicos seguem mais as tradições do que as próprias escrituras. Torá sim, legalismo não. Torá sim, legalismo não. Quem vive no legalismo está aprisionado por cercas e não deixa de pecar. Os discípulos de Yahushua, Talmidim Yahushua, não vivem no pecado, pois aprenderam a amar. Cercas somente aprisionam aqueles que não sabem voar. Muitas pessoas batem no peito e dizem: eu guardo a Torá, porém não amam o próximo, o que representa violação a mandamento primordial de própria Torá. Muitos cristãos são efraimitas, descendentes das 10 tribos perdidas de Israel. Muitos brasileiros são descendentes de judeus e não sabem, pois grande parte dos colonizadores portugueses era constituída de judeus. Não existe mandamento na escritura obrigando a entrega os discípulos de Yahushua, Talmidim e Yahushua contribuíram de coração, sem coerção, para as causas relativas a Malchut Elohim, ao reino de Elohim, ou a Malchut Hashamayim, o reino do domo. As brachot, a brachot e Yahu, as bênçãos de Yahu, não podem e não devem ser rejeitadas. Baruch Hashem. Muitas congregações, né, ou muitas sinagogas de judeus messiânicos dizem que estão promovendo a restauração, porém estão mergulhadas em apostasia. Há mais lobos do que ovelhas nos meios religiosos. Afinal, Yahushua disse que a porta é estreita. Oração é melhor do que televisão. Quanto tempo você ora e quanto tempo você assiste a TV? A verdadeira oração, tefilá, intercessão, prece ou reza, mais te destina a agradecer, louvar e honrar a Yahu do que fazer pedidos e mais pedidos. A Talmidim e Yahushua, os discípulos de Yahushua, não cobravam para pregar, muito menos para louvar. Yahushua era pobre e nunca cobrou para realizar os seus ensinamentos. Yahushua não precisava se fantasiar de judeu, pois ele era judeu. A Talmud, ou Talmud, afirma que Yahushua Notziri, Yahushua o Nazareno, praticou magia e levou Israel a seguir o mau caminho, versão censurada de Sanhedrin 107b. Assevera ainda a Talmud, ou Talmud, que Yahushua o Nazareno queimou sua comida, expressão idiomática que significa ser causa de desonra, Sanhedrin 103, versão censurada. A emuná, ou fé sem obras, é morta, tá certo? Ora, já sabemos que precisa existir a tirgul, a Torá, não é a prática de Torá, pois a fé em Yahushua sem prática de Torá é morta.
O arianismo, doutrina ensinada pelo bispo Ário, nunca foi ensinamento judaico. Afirma incorretamente o arianismo que Yahushua é um ser criado inferior ao Pai, à luz das Escrituras e do judaísmo messiânico. Do primeiro século entendia-se que Yahweh é Echad, apenas uma pessoa, mas que se manifesta de formas plurais. Yahweh revela a si próprio pelas Kenome ou Gaunim, né? Essências ou naturezas, né? Kenome ou Gaunim, essências, naturezas ou manifestações do Avi, ou Pai, do Filho, a Palavra, Meira e Rua Kodesh, né? Adevar, né? Ou Milá, não é a palavra. As naturezas, né, do Pai, Filho e do Espírito Santo, Ruach Kodesh, né? Espírito de santidade, Espírito Santo, Pai, ou Espírito do Santo, né? O Pai, o Filho e a Yahushua, a palavra, ou a Milá, né? Adevar e a Ruach Kodesh, ou Espírito Santo, ou Espírito Sagrado, o Santo Espírito, ou Sagrado Espírito, né? A Ruach Elohim, o Espírito de Elohim, são manifestações do mesmo Yahweh, que é Echad, razão pela qual os judeus messiânicos não criam na existência de três pessoas distintas, doutrina da Trindade. Este é o resumo do verdadeiro judaísmo escritural. Amor, né? Ahava ou Ahavá, Semcha, alegria, Shalom, né? Longanimidade, benignidade, bondade, emuná, fé, confiança, tikvá, esperança, mansidão e paciência. No livro de Gálatas 5:22, Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. Não é possível alcançar a vida eterna sem Yahushua. Observando que dízimos, certo, são tanto dinheiro, né, quanto produtos da terra, porque até os dias de hoje, em Israel, os rabinos aceitam tanto um como o outro. Meditem. Ontem rei, hoje presidente. Ontem animal ou animais e vegetais. Hoje dinheiro, meus amados ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Vamos ver aqui o que consta no livro de Gálatas, né? Cinco 22, vamos ver aqui, vamos tentar encontrar primeiro, né? Sefer Galatiá, né? O livro de Gálatas, 5:22. Vamos ler aqui. Exortação para o judaísmo messiânico conservar a liberdade de Torá. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a shalom, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Baruch Hashem. E também no 23, amando o domínio próprio a favor destas coisas, é a Torá. Baruch Hashem, isso aqui em Sefer Galatiá, livro de Gálatas 5:22 e 23, em plena Brit Hadashah, aliança consertada, aliança renovada ou aliança restaurada, de acordo com a Ketuv Shel Yahweh, a escritura de Yahweh.
Baruch Hashem. Então, este é o ensinamento da sinagoga Beit Yahu Elohim. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então aqui, olha, nós não saímos contando, não é até para não ficar uma coisa antinatural, mas foram 42 referências e concordâncias, 42 provas, né? Aqui sobre a Yahudut Notziri, o judaísmo messiânico. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Bem interessante, não? Então, nós porque a Yahudim ortodoxos, né, os judeus ortodoxos nos acusam de cristãos e os cristãos nos acusam de judeus ortodoxos. A bem da verdade, nós não queremos um conflito, né? A bem da verdade, nós queremos a união. A Yahudut, né? Yahudut Venotzri, né? Judaísmo e messianismo. Tá certo? Não só judaísmo, não só messianismo, não só messianismo, nem só judaísmo, mas judaísmo messiânico. Tá bom? Então nós somos bastante perseguidos. Nós hoje somos, lamentavelmente, alvos ambulantes, né? Essa aqui é a verdade. Enquanto a gente quer a união do cristianismo, não, o cristianismo é outra coisa. Eu sugiro que assistam, né? Coloquem assim, Rabi Yahussef, espaço e coloquem cristianismo, vírgula, como surgiu, ponto de interrogação, aí vai estar lá. Tem um vídeo com praticamente ou aproximadamente 29 minutos, menos de 30 minutos, né? Menos de meia hora, para saberem como surgiu o cristianismo, Baruch Hashem. Então o termo correto é messianismo, né? Ou Yahudut Notziri, judaísmo messiânico. Eu considero o judaísmo a nossa perna direita e o messianismo a nossa perna esquerda. Então não devemos, com todo respeito à cultura de Brasil, né, sermos como sacis pererês, né? Ficar com uma perna só com o judaísmo ou só com o messianismo, só com o messianismo ou só com o judaísmo. Aí ficamos dentro do sistema religioso em geral. Portanto, nós temos que ter um ponto de equilíbrio, né? Não só judaísmo, não só messianismo, não só messianismo, não só judaísmo, não só Yahudut e não só, né? Lo Yahudut, no Notzridut, mas não judaísmo, não messianismo, mas judaísmo messiânico, Yahudut Notziri, Baruch Hashem. Então, nós temos que andar com as duas pernas, né? As duas pernas para termos um ponto de equilíbrio. Baruch Hashem, Baruch Rabá, olha, Elohim nos deu 2 olhos, né? 2 orifícios nasais, 2 ouvidos, ou 2 orelhas, ou ainda 2 tímpanos, né? O tímpano direito, o tímpano esquerdo, a orelha esquerda, a orelha direita, né? O ouvido direito, o ouvido esquerdo, né? Shema Israel, escuta Israel, Yahu Eloheinu, Yahu é o nosso Elohim, Yahu Echad, Yahu é um, só pode haver um nos criou, um é o seu nome, e um é o seu derer. Nós do judaísmo messiânico, nós Yahudim Notzirim, nós judeus messiânicos, somos considerados o povo do derer, né? O povo do caminho, Baruch Hashem, o povo do caminho. O emissário Shaliach, né? Ou Shaliach, Shaul Hashaliach, ou Shaul o Rabino, né?
porque esta é outra palavra que tem muito preconceito, né? Shaliach é um rabino judeu messiânico. Shilichim, plural, são rabinos judeus messiânicos. Meus amados ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua, ahim vechaverot ben Yahushua, irmãos e irmãs em Yahushua. Então nós temos duas mãos, dois braços, duas pernas, dois pés, não é? Por meio de dois seres humanos, de um homem e de uma mulher, nascem um ou mais seres humanos, não é? Então nós temos, a gente sabe que o pai é o filho, né? E o filho é o pai, mas para entender, nós temos o pai e o filho, né? Temos a Torá, a Taná, né? Que Taná também é considerado Torá. Torá e a Brit Hadashah, entendeu? Para entender, a gente sabe que é uma só Brit, mas o chamado Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, não é? Para entender. Não é? Da mesma forma, nós temos o judaísmo e o messianismo, Yahudut Notzirim, né? Judaísmo messiânico. Repito, nós Yahudim Notzirim, judeus messiânicos, representamos o povo do caminho. Baruch Hashem, o povo do caminho. Nesse caminho na qual chamam seita, é que eu sirvo ao Elohim dos meus pais. Assim falava o rabino Shaul, conhecido equivocadamente por apóstolo Paulo, que apóstolo é grego, não tem nada a ver, tá certo? Assim falava o rabino Shaul, neste caminho na qual chamam seita, é que eu sirvo ao Elohim dos meus avós, né? Ou Elohim, avós, Elohim de meus pais. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Quanta diferença do sistema religioso em geral. Então a nossa base é o Sefer Yahuhanan Amatbil, livro de João Batista, ou livro de João o Imensor, ou simplesmente Sefer Yahuhanan, livro de João 3,16, né? Porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, ou seu único Filho, Filho unigênito, né? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha Haim Netzah, ou seja, tenha vida eterna. Então, este representa o Tikkun Olam, o conserto do mundo. Esta é a nossa base, né? Yahushua HaTorah Haim ben Elohim Haim. Yahushua é a Torá viva, filho do Elohim vivo. Nós não servimos ao Elohim morto, não, servimos ao Elohim vivo. Naquele grande dia, o nosso querido mestre Yahushua, né, o grande rei, dirá, né? Apartai-vos de mim, vós que não praticais Torá. Então nós temos que ter a Tirgul Torá, a prática de Torá. Pois a fé em Yahushua, tudo bem, mas sem a prática de Torá, sem a Tirgul Torá, ela é morta. Então precisamos ter as duas coisas, né? Também a Brit Milá, né? O Adam Brit, aliança de sangue, né? Aliança da carne, mas também a Brit Alev, ou aliança do coração. É as duas. Baruch Hashem, judaísmo mais messianismo, messianismo mais judaísmo. Judaísmo é igual a judaísmo messiânico. Este foi o ensinamento do nosso querido mestre Yahushua. Baruch Hashem. Então ele dizia naquela época, né? A ninguém chameis rabinos, né? Não é que a gente não vai chamar de ninguém de rabino, ele estava se referindo aos rabinos judeus ortodoxos da época, né? E de hoje também, que o negaram ontem e o negam hoje também, até hoje o negam, né? Porque ele foi PP, né? Preto e pobre, né? Baixinho esperavam um altão, branco, né? Ricão, né? E veio um baixinho, magrinho, um negão não, um neguinho, né? Um negrão não, um negrinho, né? Baruch Hashem de 1,60 m ou 1,65 m aproximadamente. Porque existem judeus brancos também, Ashkenazi, né? São os nossos irmãos que hoje lá estão, né? Está escrito que Israel, né? E veio Yahudim, Israel, e os judeus se converterão ao nosso querido mestre Yahushua, ao qual viram transpassar, ao qual foi transpassado, né?
Então é este aqui o estudo, né? Estamos terminando aqui agora. Yahudut Notziri, judaísmo messiânico. Mas este belo áudio, vídeo, shiur, mas este belo áudio, vídeo, lição, né? Então a todos, né? Que Elohim continue abençoando ricamente a todos, né? Lekol, rica, abundante e poderosamente. Bisham Yahushua Amém. Em o nome de Yahushua Amém. A todos. Shalom. Lekulam, shalom a todos, shalom aleichem, a shalom seja convosco, a shalom Yahu, a shalom de Yahu. Inscrevam-se em o nosso canal, né? Postem os seus comentários e deixem o seu like. Shalom, shalom, tchau, tchau. Shalom, shalom.